Olá, meu querido primeiro ano, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de Sociologia de hoje vai ser desigualdade social. Primeiramente, a gente faz uma breve conceituação. Desigualdade social afeta principalmente os países subdesenvolvidos, onde não há um equilíbrio de vida entre seus habitantes. Ou seja, quando a gente fala de desigualdade social, a gente está falando de uma sociedade que possui pessoas pertencentes a classes sociais diferentes. Pessoas da classe A, classe B, classe C. Pessoas da classe alta, média e baixa. Outro tipo de desigualdade que a gente pode destacar é a econômica, que tem suas principais causas e consequências. Entre as principais causas da desigualdade econômica, nós temos a má distribuição de renda, a falta de oportunidade de trabalho e também a questão da corrupção. E as consequências geradas pela desigualdade econômica? Nós temos a pobreza, a fome e o aumento dos índices de violência e de criminalidade. Outro tipo de desigualdade bastante discutida há muito tempo é a questão da desigualdade racial, que é o resultado de distinções sociais hierárquicas entre grupos dentro de uma mesma sociedade, estabelecida com base em características como a cor da pele. É a velha questão do preconceito, que ainda prevalece, infelizmente, em pleno século XXI. Nós temos outro tipo de desigualdade, que é a desigualdade regional, que acontece aqui no nosso Brasil. Segundo uma pesquisa feita com base no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH brasileiro, foram classificados os estados a partir do seu maior poder econômico até o menor poder econômico. Em primeiro lugar, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Em segundo lugar, estados como Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia. Em terceiro lugar, estados como Acre, Pará e Sergipe. E por último, claro, que a gente está falando de um problema cultural, que é a visão da sociedade brasileira com relação à região Nordeste, ficaram os estados do Nordeste, com exceção do Sergipe, gente? Então, aquela velha visão que as pessoas têm da região Nordeste, achar que todos os estados da região Nordeste só tem pessoas pobres, só tem pessoas miseráveis, digamos assim. Outro tipo de desigualdade é a de gênero, entre homem e mulher. Por que ainda existe essa disparidade, essa desigualdade, essa diferença, E o que quer gerar? Quais são as consequências da desigualdade de gênero? O sexismo, alguns outros crimes, como o assédio verbal, sexual, a desigualdade salarial, a exclusão social e a homofobia. Infelizmente, existe esse tipo de preconceito, esse tipo de desigualdade. Mas, segundo a Constituição, lá no seu artigo 5º, diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade, à segurança e à propriedade. Ou seja, perante a lei nós somos todos iguais. Ninguém tem o direito de se sobrepor a ninguém. Bom, todos esses tipos de desigualdades que a gente destacou aqui, ele está embutido em outro conceito, digamos assim, que como se fosse o conceito culpado. Por que existe tanta desigualdade social? Por conta do consumismo. É uma compulsão que leva o indivíduo a comprar de forma ilimitada e necessidade bens, mercadorias e ou serviços. É a questão de manter o status social. Tem pessoas que compram, que adquirem produtos simplesmente por manter um padrão de vida, para mostrar para os outros que é capaz de comprar, sem mesmo ter uma real necessidade. Tá bom, pessoal? Isso que a gente também já estudou, que é a questão do status social. E o que o governo tem feito para tentar diminuir essas desigualdades sociais? Nós podemos destacar dois planos. O Plano Brasil Sem Miséria, que é um plano criado no ano de 2011 com o objetivo de tirar cerca de 16 milhões de pessoas da chamada extrema pobreza. E nós temos também a questão do Bolsa Família, que é um incentivo mensal, um incentivo financeiro, dado para aquelas famílias de baixa renda. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. A gente se encontra em outros momentos. Um forte abraço.